Em 1995, o Tribunal Superior Eleitoral constituiu uma comissão de engenheiros qualificados para a criação da urna eletrônica. Essa urna eletrônica, entretanto, para o funcionamento dessa urna eletrônica, havia necessidade de autorização dos delegados da soberania popular, dos parlamentares representando o povo. E essa autorização foi concedida através da Lei 9.100, de 1995. E nessa lei, para autorizar a impressão do voto, para autorizar a utilização da urna eletrônica, o representante do povo, no exercício da delegação da soberania popular, exigiu a impressão do voto. Portanto, não existiria voto eletrônico na República sem que houvesse a autorização ou a permissão para a impressão do voto. E está consagrado desde 1995. Portanto, há 27 anos, o legislador exigiu na República a impressão do voto. É certo que em 95 foi criada a Lei Geral das Eleições. Entretanto, essa lei não revogou a exigência da impressão do voto. Na verdade, ela tipificou como crime, com pena de reclusão de 5 a 10 anos, a tentativa de alterar a apuração ou a contagem dos votos. Em 2002, nova lei reafirmou a necessidade da impressão do voto. É certo que em 2003, a Lei 10.740 revogou a obrigatoriedade dessa impressão. Entretanto, em 2004, nesta casa, o senador Hélio Costa apresentou o projeto de lei 234, exigindo a impressão do voto. E na fundamentação do seu projeto, ele relatou fatos que estão sendo reverberados na sociedade brasileira do ano de 2022. O projeto, entretanto, foi rejeitado. Mas em 2009, o parlamento brasileiro, na condição de delegado da soberania popular, voltou a exigir a impressão do voto através da Lei 12.034. Voto com impressão sem contato manual do eleitor. Entretanto, essa lei foi considerada inconstitucional pela ADI 4543, sob o fundamento de violar o segredo do voto. Mas em 2015, senhor presidente, pela quarta vez, os delegados da soberania popular voltaram a exigir a impressão do voto, desta feita pela Lei 13.165, sem contato manual. Essa lei tem uma particularidade. Ela foi aprovada e submetida à sanção da presidente da época. Houve veto. A presidente vetou o dispositivo que exigia a impressão do voto, mas esse veto foi derrubado pelo parlamento brasileiro em sintonia com a grande exigência da população. Por mais de 427 votos na Câmara, derrubada do veto. Eu tive o privilégio de orientar, e a emenda que resultou nesse dispositivo foi apresentada pelo deputado Jair Bolsonaro. Senhor presidente, e essa lei, com essa expressiva maioria, essa lei foi considerada inconstitucional pela ADI 5889, sob o argumento de que havia quebra do sigilo do voto. Mas no julgamento dessa ADI, em 2020, o ministro Gilmar Mendes reconheceu que a impressão do registro do voto não é um retrocesso, não é fonte de desconfiança no processo eleitoral e decorre de uma escolha dos representantes eleitos. Essa mesma manifestação do ministro Gilmar Mendes responde àquela motivação do legislador de 1995, que queria apenas permitir que houvesse uma fiscalização em relação à apuração dos votos. Como reação do parlamento, foi apresentada a emenda 135, exigindo mais uma vez a impressão do voto sem contato manual. O plenário da Câmara, por 229 votos favoráveis e 218 votos contrários, rejeitou essa PEC, que foi arquivada por não alcançar 3/5 dos votos exigidos para aprovação de uma emenda. Mas fica claro, senhor presidente, que mais uma vez a maioria dos parlamentares na Câmara Federal, pela quinta vez,
reafirmou a exigência da impressão do voto. Por não haver, essa é a verdade, por não haver contato manual com a cédula, exibida exclusivamente ao eleitor, não há como ser quebrado o sigilo do voto. Se houvesse, senhor presidente, quebra do sigilo do voto, essa matéria não poderia ser objeto sequer de emenda constitucional, porque estaria violando a cláusula pétrea descrita no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição. Agora, quem é que atestou para a sociedade brasileira que a impressão do voto não quebra o sigilo? O próprio COLEN do Tribunal Superior Eleitoral, através da resolução 23.521 de março de 2018. Lá no artigo 3º está escrito pela Corte, com votação unânime, todos os integrantes do COLEN do Tribunal Superior Eleitoral em 2018 aprovaram essa resolução, que tem no seu artigo 3º a seguinte redação: a impressão do voto destina-se à verificação pelo eleitor da correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso, assim como o exibido pela urna eletrônica. Senhor presidente, esse parágrafo 1º do artigo 3º da resolução do TSE é muito emblemático. O eleitor não terá contato manual com o registro impresso do voto. Parágrafo 2º. Os registros impressos dos votos serão utilizados subsidiariamente para verificação da contabilização dos votos eletrônicos pela urna. O parágrafo 3º. Excepcionalmente, senhor presidente, os registros impressos dos votos poderão ser utilizados para recuperação do resultado da votação na hipótese de perda do resultado eletrônico. E esse parágrafo 4º, do registro impresso do voto não constará nenhuma informação que permita a identificação do eleitor. Essa resolução foi elaborada pelos técnicos que são competentes no TSE, são idôneos e merecem todo o respeito da República. Senhor presidente, agora eu passo para o segundo ponto que eu reputo também relevante. É a necessidade do cancelamento da súmula 72 do COLEN do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula permite que o presidente, o ministro que votou no Tribunal Superior Eleitoral, quando da apreciação do recurso no Supremo, ele possa votar em relação ao tema que ele apreciou na instância anterior. Essa súmula foi editada em 1963, na vigência da Constituição de 46, e do Código de Processo Civil de 39. Esse Código de 39, ele tratava de forma muito incipiente, apenas se reportando a suspeição, não falou em impedimento. O Código de 73 reconheceu o impedimento do ministro desde que ele atuasse no primeiro grau de jurisdição, tendo proferido sentença. Portanto, na vigência da legislação anterior, o ministro podia votar no processo julgado do TSE, desde que ele não tivesse atuado no primeiro grau de jurisdição como juiz. Mas a Constituição de 88 consagrou o devido processo legal. No artigo 5º, inciso 54, ela considerou o devido processo legal como essencial para a fruição dos direitos na democracia. O Código Estou quase concluído, senhor presidente. O Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, consagrou o impedimento de forma muito enfática. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Portanto, a inobservância desse impedimento por qualquer magistrado importa na nulificação do seu julgado, acarretando ou legitimando a propositura de ação rescisória para a desconstituição dessa decisão. Esse impedimento está consagrado em diversos tratados que o Brasil subscreveu. Portanto, o artigo 144 do CPC, inciso 2º, não é inconstitucional. Ele dá efetividade ao artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Portanto, há necessidade de um cancelamento, com cessa-vênia, com todo respeito, dessa súmula.